Olá, pessoal. Então, vamos dar continuidade ao curso de revisão sistemática da literatura científica e infometria. E na aula de hoje a gente vai falar sobre os indicadores infométricos. Bom, quando a gente pensa numa pesquisa, seja ela qualquer tipo de pesquisa, tudo bem? Num artigo que você desenvolveu ou num projeto que você está tocando, toda essa sua pesquisa ou qualquer tipo de pesquisa, ela pode ser observada, e medida e avaliada considerando 4 componentes, que são esses componentes aqui que frequentemente a gente encontra como componentes de avaliação da pesquisa. São os componentes de input, componente de output, componente de processo e um componente de impacto. Todos esses componentes, eles têm diferentes indicadores, e esses indicadores vão medir o desempenho de cada um desses componentes. Aqui eu já coloquei brevemente para vocês o que deve indicar cada um desses componentes, né? O componente de input, por exemplo, é o que se tem e o que se investe em estrutura física, humana e financeira para o desenvolvimento da sua pesquisa. O output são os produtos dessa pesquisa, o processo é a condução dessa pesquisa e o impacto, como o próprio nome sugere, são os benefícios. Então, por exemplo, se a gente pensar num artigo científico, um artigo que foi produzido, esse artigo, ele saiu de um grupo de pesquisadores, de um trabalho de um grupo de pesquisadores, que envolveu disponibilidade humana, financeira, física, para a construção daquele artigo. O artigo, por si só, é um produto, poderia ser um livro, ou uma série de artigos, né, ou de livros. O processo é como que se deu a condução dessa pesquisa, né? Como que os pesquisadores colaboraram, quem foi para onde, como que ele desenvolveu literalmente a pesquisa, né? A área de estudo, todo o processo que envolve tanto questões dos resultados do artigo, quanto o processo de construção do artigo, e os impactos, ou seja, esse artigo ele vai trazer benefícios para quem? Por um grupo de pesquisadores, para um grupo maior de pesquisadores ou para a sociedade como um todo. A gente pode medir os diferentes impactos que um trabalho, um artigo, que nesse caso eu estou falando, pode promover para a sociedade, tanto a academia quanto para a sociedade em geral. Aqui, essa tabela adaptada do livro do Moed, de 2017, traduz esses componentes de pesquisa como isso que eu acabei de comentar com vocês, né? O componente de input está relacionado à infraestrutura, ou seja, o quanto de investimento em ciência e tecnologia, fomento ou facilities estão associados àquele trabalho, àquele produto. O output, que são os produtos acadêmicos, e eu não comentei no slide anterior, mas também produtos sociais, tudo bem? Nada impede, isso é um resultado, é o produto por si só. Então, dados da pesquisa, os artigos, livros, artes, os processos, a estrutura de pesquisa, né, a eficiência, a colaboração, tempo destinado, né, para pesquisa, número de colaborações, e o impacto, sejam produtos acadêmicos ou sociais, impacto no sentido de citação, prêmio, ou comentários, né, ou mudança no estilo de vida das pessoas. De repente, uma pesquisa promove alguma inovação que pode mudar o comportamento de vida das pessoas, ou pelo menos ou alguma melhoria na qualidade de vida das pessoas. Todos esses processos, eles podem ser sintetizados em 28 indicadores infométricos. Então, são vários indicadores. Esses indicadores podem medir um ou mais de um desses componentes desses processos da pesquisa. Esses 28 indicadores, eles podem ser agrupados em grupo de indicadores. E eu vou discutir com vocês cada um desses grupos. Eu não vou falar necessariamente cada um dos indicadores, mas pelo menos alguns exemplos aí relacionados aos grupos de indicadores. Muitos são intimamente relacionados. Então, grupos de indicadores baseado em publicação, baseado em citação, indicadores de revistas, de patentes, de usage, altmetrics, medidas de altimetria, né, se a gente for traduzir, webometria, indicadores econômicos, de reputação e indicadores de colaboração. Okay? Então, cada um desses deve medir algum daqueles componentes da pesquisa. Okay? Então, por exemplo, indicadores de colaboração vão medir aspectos associados ao processo da pesquisa. Indicadores de citação, de impacto,
tudo bem? E se essa citação, por exemplo, foi em redes sociais, eu posso estar medindo impacto, inclusive, na sociedade, né, de pessoas não associadas à academia. Mas a gente vai discutir cada um desses itens e aí eu posso retornando cada uma dessas discussões com vocês. Bom, vamos começar com os indicadores baseados em publicação. Bom, a publicação nada mais é, como o próprio nome sugere, de tornar público um trabalho desenvolvido por um grupo de pesquisadores. Essa forma de tornar público vem desde coisas tradicionais, as estruturas, né, lógicas tradicionais, como a produção de livros e artigos, mas também hoje isso tem se diversificado, né? Não só a produção de artigos, mas também a produção de documentos em páginas de internet, antes também, né, a divulgação dos seus trabalhos em congressos, né, uma ideia de pré-trabalho, né, os primeiros resultados do seu trabalho, uma prévia do seu trabalho, enfim, a dinâmica de a publicação, ela vem mudando. E o que a gente observa, pelo menos o que a gente tem observado hoje, é que grande parte das áreas de ciências sociais se dedicam a usar livros como um mecanismo de divulgação, de publicação dos seus trabalhos, enquanto que as ciências naturais, a terra, a gente está pensando também em áreas médicas, utilizam artigos como um veículo de divulgação dos seus trabalhos, uma forma de publicar os seus trabalhos. Eu chamo a atenção por uma estratégia mais recente, que tem, para a gente aqui das ciências ambientais é mais recente, mas já existe há algum tempo para outras áreas, que é o uso de publicação, o uso de publicação pré-print, que eu vou falar agora no próximo slide. Eu estou pensando no pré-print e olhando aqui, mas na verdade, antes de falar do pré-print, é falar sobre a publicação peer review. Todos esses trabalhos, livros, mas principalmente artigos, essa estrutura de revisão pelos pares, que é a ideia do peer review, existe muito claramente na produção de artigos. Ou seja, todo o trabalho, quando ele é publicado, ele passa por um processo de avaliação. Esse processo de avaliação, ele é normalmente uma avaliação pelos pares. Então, um pesquisador, quando ele submete um artigo para uma revista, aquele artigo ele é avaliado pelo editor e depois por um conjunto de revisores que o editor convida. No final desse processo, né, de avaliação, o autor recebe os comentários daquele artigo, muitas vezes não aceitando o artigo para publicação naquela revista, ou às vezes submetendo algumas modificações no artigo, de forma a resolver algumas inconsistências, até ele ser adequado e publicado naquela revista. Esse processo é um processo de revisão pelos pares. Portanto, quando a gente pega um artigo científico, a gente tem uma noção que aquele artigo passou por um crivo inicial. Tudo bem? Então, provavelmente, quanto mais alto for o prestígio de uma revista, maior é esse crivo. Tudo bem? Ou seja, publicar em revistas de altíssimo impacto, estou falando Science, Nature, algumas revistas da área médica, são revistas que o crivo ele é muito restrito, ou seja, há uma seleção muito rigorosa, no sentido de que aquele artigo tem que ter inovação, no sentido de que aquele artigo não tem inconsistências ou falhas muito evidentes. Isso não elimina, em hipótese alguma, falhas no artigo, tudo bem? O que a gente está dizendo é que ele passou por um processo de avaliação, e normalmente esse processo de avaliação é um processo de avaliação rigoroso, e feito pelos pares, ou seja, pessoas que estão próximas ali na mesma temática do trabalho que está sendo submetido. O que eu já antecipei na ideia de publicação é que tem surgido mais recentemente uma ideia de publicação pré-print. A ideia da publicação pré-print é encurtar esse processo de publicação. Porque quando você, como eu acabei de falar para vocês, quando você submete seu artigo, ele vai para o editor, depois para os revisores, e volta para o autor, e esse processo pode demorar. Tudo bem? Esse processo pode levar quase um ano, eventualmente até mais do que um ano. E essa demora, ela se dá porque é um processo realmente lento. Os revisores precisam ler o artigo, fazer seus comentários, os autores escrever uma resposta para aqueles revisores, e esse processo requer aí um tempo natural até o artigo ser aceito. Acontece que, se você para pensar num contexto mais amplo, ou seja, num olhar mais distante, aquele artigo, o grosso dele, ou seja, as ideias principais dele, já estão prontas. Talvez os principais resultados, eles já são
prontos, eles já estão submetidos e eles devem ser publicados. É uma questão, talvez, de algum problema estatístico, algum problema de redação, ou problemas graves, como, por exemplo, invenção dos dados ou interpretação errada dos dados. E são erros graves, e isso vai ser percebido, né, ou deve ser percebido pela revisão pelos pares. Mas o que eu estou chamando a atenção é que, para uma grande parte dos trabalhos, o artigo está pronto e ele vai ser lapidado no processo de revisão pelos pares. E, frequentemente, isso melhora a qualidade do artigo. No entanto, como esse processo é longo, algum processo de submissão até a publicação é longo, algumas bases, ou até mesmo revistas, têm utilizado uma estratégia de publicar o artigo antes da revisão pelos pares. Isso é o pré-print. Ou seja, antes mesmo do artigo ser impresso, passar por esse crivo, ele já está publicado. Então, existem hoje algumas bases, aqui o bioRxiv é uma dessas bases, mas existem várias outras bases, aqui que são repositórios, né, onde estão esses artigos, que mostram uma tendência do número de artigos depositados nesses repositórios, né? Então, o bioRxiv está aqui, por exemplo, mostrando um grande aumento do número de depósitos de artigos por pré-print. Isso quer dizer que eu não vou citar artigos pré-print, ou que eu não vou levar a sério artigos pré-print? Não, isso quer dizer que você sabe que aquilo ali é um artigo que não passou pela revisão pelos pares. Tudo bem? Ou seja, dependendo do nível do resultado, se a gente estiver pensando em questões de saúde pública, bom, isso tem que ser olhado com cautela. Porque ele só está antecipando para você de que esse artigo, olha, ele vai para uma revisão pelos pares. Tudo bem? Pelo menos é o que a gente espera normalmente, né? O artigo, antes mesmo de ser publicado pela revisão pelos pares, ele seria, um processo de revisão pelos pares, ele seria publicado pelo pré-print. A vantagem disso, do ponto de vista dos autores, é que você ganha mais um conjunto de revisões. Quando você deixa o artigo como pré-print, ele está disponível para qualquer pessoa entrar num desses repositórios e fazer comentários sobre aquele artigo. Ou seja, do ponto de vista do autor, o autor ele vai ter uma percepção das pessoas sobre aquele artigo, das pessoas são cientistas, né, de outros cientistas sobre o artigo, e depois ele pode até usar aqueles comentários para melhorar o artigo e aumentar as chances de publicação em um periódico que usa o processo de revisão pelos pares. Então, é importante a gente olhar como diferentes olhares, né? Um olhar enquanto autor, o processo de pré-print é, na verdade, mais uma etapa do processo de revisão, se você pensar dessa forma. Do ponto de vista como leitor, aí você tem que ter um pouco de cautela, no sentido de que aquele artigo ele não está publicado ainda num processo, numa revista com peer review. Okay? Apesar disso, algumas revistas, alguns autores até citam artigos que estão no pré-print. Tem algumas revistas que não têm restrição com relação a isso. Okay? Mas é uma tendência. Se vocês olharem agora com essa ideia da produção científica em torno das discussões sobre o coronavírus, houve um boom de artigos que foram submetidos para bases como o bioRxiv, inclusive criou-se um conjunto de, como se fosse uma aba onde fossem depositados ali vários artigos só sobre essa temática, porque o processo é muito mais rápido, você vai lá, faz um login, deposita o artigo. Hoje em dia ele tem uma filtragem geral, assim, sobre aquele artigo, né, nessas bases, mas é um processo muito, muito mais rápido do que se fosse um processo de revisão pelos pares. Esses indicadores de publicação, como eu falei para vocês no slide passado, eles podem variar entre regiões, instituições, então isso passa a ser um objeto de estudo da área de infometria. Por que alguns países, ou por que alguns municípios não, né, instituições, tem um maior número de artigos do que outros. Então, isso passa a ser um objeto de estudo, essa variação geográfica no número de artigos. E essa variação geográfica no número de artigos, ela é interessante estudar, porque alguns fatores que afetam a publicação de artigos também são geográficos, né? Então, número de pesquisadores, os pesquisadores estão em instituições, e essas instituições, elas têm uma área de atuação, né? Uma área geográfica, uma área de pesquisa de atuação. O investimento em ciência e tecnologia é um investimento, uma grande parte deles é um investimento público, portanto, isso é dentro de uma política de um país. Então, de certa forma, existe uma clareza muito associada, muito
né, dependente entre publicação numa escala geográfica, país, instituição, e fatores que afetam essas publicações. Um outro tipo de indicador são os indicadores baseados em citação. Esse, de longe, eu acho que é o que tem mais coisas e mais variações, né, de investigação. Bom, uma coisa a gente vê o número de artigos, né? Uma coisa a gente vê quantos artigos têm sido publicados. Outra coisa a gente vê o que tem sido citado, né? Quais são as citações desses artigos, ou quem tem citado esses artigos, ou o que faz com que um artigo seja mais citado do que outros. E a gente acabou discutindo um pouco sobre isso na aula passada. Então, publicar é um indicador e ser comentado, ser citado é um outro indicador. E hoje a gente observa, novamente, um grande interesse nesse tipo de indicador. E trazendo novamente o que eu discuti para vocês, e sim, existem pesquisadores se debruçando sobre isso, que variáveis afetam a citação dos artigos, variáveis ali relacionadas a aspectos de processo da produção, né, número de autores, a mobilidade desses autores, enfim, várias coisas têm sido estudados em torno disso. A gente já discutiu um pouco na aula passada, por isso eu não vou novamente reforçar isso aqui, não. Bom, um dos indicadores baseado em citação que tem sido bastante utilizado entre os pesquisadores é o índice H, ou fator H. Então, a ideia do fator H é achar uma relação entre a produtividade dos pesquisadores e a citação desses pesquisadores, a citação nos artigos desses pesquisadores. Então, de início, o fator H, ele foi criado para avaliar o pesquisador. A unidade de avaliação é a pessoa, é o pesquisador. Tudo bem? Então, ele foi desenvolvido por esse pesquisador, o Hirsch, e ele propôs uma combinação ali entre duas variáveis, que é a produtividade e o impacto, medido aí pela citação. A grosso modo, o que é o H? Eu vou agora mostrar para vocês a lógica do H, a construção dele, mas vamos entender o que é um número H. Então, vamos pensar que um pesquisador, ele tem um H igual a 49. O H dele é 49. Esse H, a ideia dele é definir o número de artigos publicados por um pesquisador que tem um total de citação igual ou superior a H. Então, um pesquisador que tem um H de 49 é um pesquisador que tem 49 artigos que tem 49 ou mais citações. Então, veja, eu estou falando de produtividade e de citações. Tudo bem? Um H, ele representa uma interseção entre essas duas variáveis, essas duas observações. Produtividade e citação. Tudo bem? Então, um pesquisador ele não vai aumentar o H dele se ele aumentar somente o número de artigos. Ele precisaria também aumentar o número de citações. E mesma coisa que só parar de produzir e só aumentar o número de citações de artigos já muito citados, isso não vai aumentar o fator H daquele pesquisador. Ok? A gente vai ter uma aula prática e eu vou mostrar para vocês como achar o fator H ali usando algumas bases de periódicos. Então, a ideia do H, como eu falei para vocês, é essa interseção aqui entre o número de papers publicados e o número de citação. Então, o H é uma combinação entre essas duas variáveis. Um pesquisador que almeja aumentar o seu H, ele tem que pensar em aumentar o número de artigos, tudo bem? Então, ele tem que continuar produzindo, mas não adianta nada ele produzir artigos que não vão ser citados, tudo bem? Ele precisa produzir artigos, e esses artigos vão ter que ser citados, então ele precisa também aumentar a citação dos seus artigos. Então, o aumento do H, ele é dependente, naturalmente, dessas duas variáveis. Bom, claro que, apesar disso, você tem algumas variações do H, e isso, no início, causou uma série de discussões, o que poderia ser problemas, e, de fato, são problemas para o H. Quando a gente pensa em avaliar pesquisadores, esses pesquisadores estão em áreas diferentes, em países diferentes, eles têm históricos diferentes, idades diferentes, tudo isso pode influenciar o H de um pesquisador. Tudo bem? Então, influência da área, o tempo de atividade do pesquisador, pesquisador mais recente, são pesquisadores mais maduros, o uso de que base que a gente está falando em termos de citação e número de artigos. Aqueles artigos estão sendo autocitados, é o pesquisador que está se autocitando, isso infla o número de citações e, consequentemente, o H. O grupo de pesquisas, às vezes a citação ocorre dentro de um grupo de pesquisa.
E se o pesquisador está inserido em um grupo de pesquisa mais consolidado, isso pode aumentar o H. Não que isso necessariamente seja um problema, tudo bem? Mas talvez aqui eu seja rigoroso em dizer que isso seja um problema. Mas são, na verdade, fatores que podem variar o H entre as pessoas. E, de fato, se a gente observar aqui nas áreas, a gente vai ver que há as curvas de H, a frequência de H nos diferentes pesquisadores, né, no número de pesquisadores, varia entre as áreas. Okay? Então, por exemplo, na matemática, que está aqui medido pelo triângulo, eu tenho uma frequência muito menor de pessoas com H em torno de 10 ou de 15, enquanto eu tenho uma frequência maior lá na física de pessoas com H de 10 ou de 15. Portanto, uma pessoa na matemática com H de 10 é uma pessoa muito boa, ou seja, tem 10 artigos com 10 ou mais publicações. Então, poucas pessoas com H superior ao dele. Ao passo que na física, não é uma pessoa com H intermediário. Bem, porque você tem pessoas ali com a mesma frequência com H em torno de 30 e 35. Tudo bem? Então, vejam que para a matemática seria uma pessoa com H alto, mas essa pessoa, quando olhada para a física, não seria com um H tão elevado. Portanto, é preciso cautela na hora de comparar o H, considerando que as pessoas são de áreas diferentes. Bom, depois do surgimento do índice H, surgiram várias novas variações do índice H, tentando corrigir alguns desses problemas. Uma boa parte deles é tentando corrigir problemas do tempo, porque, de fato, um pesquisador que é mais novo, ele vai ter um H menor do que um pesquisador que é mais velho, porque ele já publicou mais artigos, os artigos são mais antigos e são mais citados. Então, existe uma variação de índices, tudo bem? Esses aqui são alguns desses, que estão medindo modificações do H, ou sugerindo modificações no H, considerando, por exemplo, o tempo de publicação aqui. Por exemplo, esse M, coeficiente M, que leva em conta, tá vendo, ele está dividindo pelo Y, que é o número de anos desde a primeira publicação, ou seja, é o tempo que o pesquisador está na ativa. Então, esses, por exemplo, são indicadores que levam em conta o tempo do pesquisador, o tempo de atividade do pesquisador. Teve um trabalho que usou vários pesquisadores, né, como modelo, e calculou o H de vários desses pesquisadores. E eles observaram que alguns índices, como esse índice H, o próprio nativo, o M, o G, o H2, eles são muito correspondentes, eles são muito similares. E eles estão associados, eles são muito sensíveis à quantidade de produção. Tudo bem? Então, quanto ao aumento da produção, aumenta esse tipo de indicador. Enquanto que outros indicadores, como esse aqui, o indicador A, M, R, AR, H, são mais associados entre eles e estariam relacionados a impacto na produção, ou seja, ao número de citação. Tudo bem? Então, observam-se dois grupos de índices, grupos associados à quantidade, grupos de índice H associados à quantidade, e outros relativos à qualidade ou ao impacto, digamos assim, da produção. Ok? Vejam, mas o interessante desse trabalho é que eles analisaram, assim, qual que é o índice H dos pesquisadores de candidatos a uma bolsa de pós-doutorado, a essa bolsa aqui de pós-doutorado. E quando você olha os candidatos, são 400, nesse processo tinham 414 candidatos. Depois que passa o processo, você viu lá, eles têm 64 candidatos aprovados e 350 candidatos rejeitados. Então, eu tenho um resultado, né? Alguns candidatos foram aprovados, outros candidatos foram rejeitados. Qual que era o H desses candidatos? Qual que era o H dos aprovados e o H dos rejeitados? Não só o H que eu estou comentando para você, o H original, mas todos aqueles índices H e principalmente os índices H relacionados à produtividade e índice H relacionado ao impacto da produção, tanto a quantidade de produção, né, a produtividade, quanto ao impacto que seria a excitação da produção. Então, eu tenho, numa análise aqui que esses autores fizeram, uma regressão logística, você tem uma variável resposta binária, 0 nesse caso eles usaram para candidatos aprovados e 1 para candidatos rejeitados, nessa análise deles, né? Observem que eu tenho aqui a relação dessa informação, aprovado ou rejeitado, com o fator 1, que é
o fator relacionado à quantidade da produção, né, na análise fatorial, que eu mostrei para vocês aqui nessa análise, um semelhante a uma análise, a uma PCA, e um conjunto de informações para impacto da produção. Vejam que para todos eles, para ambos os índices, tanto quantidade quanto impacto da produção, ambos são importantes na aprovação. Os candidatos aprovados tinham um H maior, tanto H relativos à quantidade, quanto H relacionados a impacto na produção. Okay? Essa é uma informação já interessante. Ou seja, tem sido selecionado pessoas com maior produção, mas não só o número de artigos, mas também que relacionem ali a citação dos seus artigos. Apesar disso, né, dessas duas variáveis aqui estão no mesmo sentido, essas duas informações estão no mesmo sentido, né, ou seja, indicando que os aprovados tinham o maior H, a gente observa que o fator 2, que está relacionado ao impacto, ele teve um coeficiente maior, ou seja, ele está dizendo o seguinte, o impacto na produção, o fator H relacionado ao impacto na produção, foi mais determinante, foi mais importante para a aprovação dos candidatos. Ou seja, a mensagem por trás disso tudo, né? É importante aumentar a produção, mas também aumentar a produção produzindo trabalhos de qualidade. Ou seja, não adianta você sair aí querendo publicar artigos a todo custo, de qualquer jeito, simplesmente pensando em aumentar a sua produção. Isso em um dado nível é interessante, porque você se insere no meio, aprende a escrever um artigo, aprende a passar por um processo de revisão, mas existem alguns limiares, ou seja, é importante também você se dedicar um tempo a também escrever artigos relevantes. A mensagem, né, também por trás disso tudo é que, apesar dessa dualidade, quantidade, a gente não precisa ver como dualidade. Ou seja, é importante ter quantidade e é muito importante também ter quantidade com qualidade, ou seja, artigos publicados em revistas ou que vão trazer impactos em termos de citação para você, ok? Bom, o próprio autor do índice H, ele falava para a gente, né, recomenda que essa ideia do índice H deve ser usado com cautela, porque acontece que isso é muito interessante do ponto de vista infométrico, né? Você começa a olhar o pesquisador, né, a unidade ser o pesquisador. Mas o próprio George Hurt ele dizia que os indicadores bibliométricos sempre devem ser usados ao lado de outros indicadores e com bom senso. Ou seja, você não vai deixar de avaliar uma pessoa, uma instituição, usando somente um indicador. Né? Então, o índice H ele deve ser usado em conjunto com outros indicadores. Hoje, o índice H ele é utilizado também para avaliar revistas, tá bom, gente? Então, a gente originalmente ia avaliar pesquisadores, mas você vê já, inclusive, algumas páginas, nas próprias revistas, tem um índice H da própria revista. O cálculo é o mesmo, leva em conta o número de artigos, mas a citação também daqueles artigos. Bom, outros índices associados à análise de revistas, associados à citação, né, e também publicação das revistas. Então, a nossa unidade agora de objetos seriam as revistas. São vários, tá, gente? O fator de impacto, que acho que é o mais conhecido, Eigenvector, SNP, e aqui para a gente o Qualis da CAPES, que hoje está passando por uma modificação. Bom, o fator de impacto. Vamos começar falando sobre o fator de impacto. Sem dúvida, o índice mais utilizado, foi o que começou toda essa discussão, e é aí sempre palco de discussão, né, de como avaliar a importância, aliás, do fator de impacto na avaliação das revistas. Então, ele foi proposto aqui pelo Garfield. Hoje ele está associado a uma base, ao JCR. Então, o fator de impacto ele é distribuído anualmente pelo JCR, que está vinculado a Clarivate. Tudo bem? Então, existe uma instituição que divulga o fator de impacto das revistas, que é esse Clarivate, associado ali ao JCR. O que é o fator de impacto? O fator de impacto, como eu falei para vocês, ele modifica-se anualmente, mas ele leva em conta o número de artigos e a produção desses artigos, o número de citação desses artigos, a produção, né, de artigos numa revista e o número de citações naquela revista, considerando os 2 anos anteriores.
Então, o fator de impacto de um ano, sei lá, 2011, por exemplo, o fator de impacto ele leva em conta o número de citações dos 2 anos anteriores o número de artigos publicados nos 2 anos anteriores e o número de citações que esses artigos receberam, né, nos 2 anos também. Então, veja, eu tenho lá no fator de impacto da SAIS, o número de citações de artigos, né, publicados, o número de citações dos artigos aqui no ano de 2010 e o número de citações nos artigos de 2009. A soma das citações é 54.882 e aqui o número de artigos publicados. Eu acho que eu falei aqui é número de artigos. Esses dois aqui é o número de citações, tudo bem, gente? É o número de citações de 2010 e de 2009, e aqui é o número de artigos publicados, número de artigos publicados em 2010 e artigos publicados em 2009. Então, 1.759 artigos publicados. Se eu dividir o número de citações pelo número de artigos, eu vou ter o fator de impacto. Então, uma ideia de artigos, citação por artigo nos 2 anos anteriores. Então, a ideia de mais ou menos 31 citação por artigos na Science, em artigos que foram publicados entre 2009 e 2010. Ok? Então, eu não tenho um valor ali, um teto, né? O número de artigos, o fator de impacto pode ir aumentando à medida que aumenta o número de citações e aumenta também, se for o caso, o número de artigos publicados. O fator de impacto, ele também muda, ele é diferente entre as áreas. Então, a gente tem que tomar cuidado na comparação entre o fator de impacto. Então, por exemplo, uma revista na área de biociências, ela tem uma mediana de fator de impacto muito maior do que na área de matemática. Então, revistas de matemática e de biociências têm que ser avaliadas de forma separada, é diferente, eu não posso usar o fator de impacto para isso. Okay? Além disso, o fator de impacto leva em conta a citação total, né, dos artigos, mas dentro de uma mesma revista, dentro de 2 revistas, aliás, a distribuição na citação pode variar, e isso não é levado em conta no fator de impacto. Então, por exemplo, aqui eu tenho um percentual de artigos sem citação, ó, vamos supor aqui, ó, por exemplo, nessa revista Macrobiology, 21% dos artigos não tem citação, enquanto que na Biodiversity Conservation, 57% dos artigos não tem citação. Então, eu tenho uma diferença aqui nesses 2 números, e o fator de impacto não está olhando isso, o fator de impacto olhando é a citação dos artigos. Tudo bem? Então, o que eu quero dizer é que tem que olhar com cautela mesmo 2 revistas com fator de impacto relativamente parecido, elas podem ter dinâmicas de citação diferenciadas. Bom, existem algumas discussões também com relação a, digamos assim, ética associada ao fator de impacto. De fato, a gente já ouviu falar de coisas como uma ansiedade das revistas e das editoras em aumentar o seu fator de impacto. Por quê, gente? Porque tudo isso muitas vezes é um comércio, né? As editoras, elas vendem as revistas para bibliotecas. Então, o nosso caso aqui no Brasil, o Portal CAPES, o Periódicos CAPES, ela adquire, ela paga acesso às nossas revistas, acesso às revistas que a gente tem lá no Portal CAPES, para as editoras. Editoras que têm revistas com fator de impacto muito ruim, talvez não vão conseguir comercializar as suas revistas. Então, tudo isso gera aí um comércio, e o fator de impacto pode ser uma forma de medir, de estimular essa comercialização. Então, como que isso acontece algumas vezes em torno de problemas éticos? Sabendo disso, de que o fator de impacto pode estimular a comercialização das revistas, né, estimular a venda das revistas, alguns editores podem sugerir, por exemplo, que os autores citem artigos da sua própria revista. Então, quando um autor ele submete um artigo para uma revista, muitas vezes a gente pode se deparar com uma situação de que no comentário do artigo, um editor ou até mesmo algum revisor sugerindo, cite tais artigos da minha revista ou dessa revista. Isso promoveria uma autocitação e um aumento aí do fator de impacto das revistas. Isso acontece porque o fator de impacto não mede a autocitação, e toda essa discussão ela tem sido palco aí dentro da literatura científica e não é nada novo. Existem algumas anomalias que já foram detectadas, ou seja, evidências de problemas de gestão das revistas, promovendo aí aumento do fator de impacto. O maior deles
é a autocitação. As revistas estimularem uma autocitação de forma a aumentar o seu fator de impacto. Então, o JCR, né, que quem determina o fator de impacto, é capaz de detectar isso, então tem softwares capazes de detectar mudanças muito abruptas de fator de impacto, que poderiam ser promovidas por autocitação, e também medir a própria autocitação, e isso causar um inchaço, né, ou inflar, aliás, o fator de impacto das revistas. E, vejam, algumas revistas podem ser punidas com isso, né? Por exemplo, deixando de ter um fator de impacto. Tem um caso bastante famoso que aconteceu no Brasil, que é um problema de citação empilhada, ou seja, o JCR, né, na época pertencia a essa Thomson Reuters, ela percebeu que algumas revistas da área médica se autocitavam, mas não era uma autocitação, assim, revistas, artigos da própria revista. Era uma revista médica citando artigos de uma outra revista médica muito próxima. Isso mais do que esperado simplesmente por um processo normal de citação. Então, percebeu-se o que ele está chamando aqui de empilhamento de citação, ou seja, essa revista aqui, por exemplo, recebia citação de outras revistas, dessas outras revistas muito próximas, então havia aí um acordo, digamos assim, de citação entre essas revistas, e isso acabava elevando o fator de impacto dessas revistas. Isso, claro, foi muito polêmico e causou uma série de constrangimento para várias revistas brasileiras, né? Então, o título do artigo, isso aqui foi um artigo publicado, tá, gente? Na Nature, mostrando isso, né? Um esquema revelado das citações dos brasileiros, né? De revistas brasileiras. Então, foi bastante duro, né, esse título, e causou muita polêmica. Naturalmente, isso não é uma estratégia, digamos assim, de revistas brasileiras, mas é algo que, de fato, aconteceu com esse grupo de revistas. Um outro tipo de indicadores de qualidade, de impacto das revistas, é o índice de imediatez, que ele é idêntico ao fator de impacto, tanto que ele tem uma forte relação ao fator de impacto. Ele não é idêntico, né? Desculpem pela palavra. Na verdade, ele é muito semelhante ao fator de impacto. A única diferença é que ele leva em conta o número de artigos e citações publicados no ano. Então, no ano corrente, né? Então, quão rápido os artigos são citados logo após que eles são publicados. Então, vai medir um indicador de agilidade, assim, da citação dos artigos. Há uma forte relação com o fator de impacto. Bom, outros tipos de indicadores. Pensando no fator de impacto, existe muita literatura mostrando, por exemplo, que o fator de impacto ele não leva em conta a autocitação. Bom, tudo bem, então isso pode ser controlado, né? Periódicos que estão se autocitando, você pode remover essa citação e controlar esse fator, esse evento, né, no fator de impacto. Mas, por exemplo, o fator de impacto, ele não mede, por exemplo, quem está citando aquele periódico, né? De onde vêm as citações? Vem de um outro periódico com muito prestígio ou um periódico de baixo prestígio? O Eigenfactor é um desses métricas que vai medir isso. Ele vai medir, por exemplo, a importância, né, que uma citação tem, considerando de onde veio aquela citação. Okay? Então, ela usa um princípio usando dois indicadores, o Eigenfactor Score e uma influência dos artigos. Claro que tem relações com o fator de impacto, a gente vai falar sobre isso também, mas a ideia é o número de citações recebidas em relação às citações de periódicos bem classificados, considerando as citações desses artigos. Okay? Então, a ideia do Eigenfactor, né, do princípio geral do Eigenfactor, um deles é remover a autocitação e considerar de onde que estão vindo as citações, né? A qualidade, é o que ele está dizendo aqui como qualidade das citações. O determinado artigo está sendo citado por quais outros periódicos, ou seja, qual é a qualidade da citação daquele periódico, né? Daquele artigo inserido naquele periódico. E uma outra ideia é medir a influência, é um tratamento matemático
uma normalização para a gente ter um indicador de influência daquele periódico, ou influência daquele artigo no periódico, né? Então, por exemplo, um AI, que é uma medida de influência maior do que 1, vai medir artigos de periódicos com influência acima da média e menor do que 1 abaixo da média. O Eigenfactor ele tem uma relação com o fator de impacto, principalmente em revistas de baixo fator de impacto, tem uma forte relação. À medida que vai aumentando o fator de impacto, veja que eu vou tendo um aumento da dispersão. Aqui no eixo X eu tenho o fator de impacto e aqui o Eigenfactor. Então você pode ter situações de revistas com alto fator de impacto, como é o caso aqui da Trends Ecology and Evolution, mas intermediário Eigenfactor. Bem, ou situações como essa, de um elevadíssimo Eigenfactor, mas nem tanto elevado fator de impacto. Então, quando você aumenta ali o fator de impacto do Eigenfactor, aumenta a dispersão, formando aí esse envelope. Enquanto que em baixo fator de impacto, revistas com baixo fator de impacto também tem baixo Eigenfactor. Eu tenho uma coerência maior com baixo fator de impacto. Esse envelope ele fica mais estreito, ou seja, a relação fica mais clara quando a gente vê Eigenfactor com citação. Revistas com muita citação também vão ter, aqui né, com muita citação, que está no eixo Y, também vão ter maior Eigenfactor. Então, há uma forte relação entre Eigenfactor e citação. O Eigenfactor ele é produzido, eu esqueci de falar para vocês, pela JCR, então pelo grupo da Clarivate. Então, é uma empresa, tudo bem? Enquanto que existe um outro índice que vai medir algo muito semelhante, que é o SJR, e ele é produzido pelo Scopus. Então, a ideia é medir também a qualidade das citações. Eu não vou entrar em detalhes numéricos de como que eles são calculados. Existe naturalmente uma correspondência, não é uma correlação de 100%, mas é uma correspondência há uma correspondência entre Eigenfactor e SJR, então vai depender um pouco aí de qual que você quer utilizar para a sua gestão, para a sua tomada de decisão. Ok? Então, o importante é entender que ambos utilizam a ideia de qualidade das citações. Ou seja, não é só quantas citações, mas de onde vieram as citações do artigo naquele periódico. Bom, um outro problema lá, digamos assim, uma característica do fator de impacto, se a gente voltar lá no fator de impacto, eu comentei isso com vocês, é que há uma dificuldade de comparar áreas. Tudo bem? Algumas áreas vão ter uma mediana de fator de impacto maior do que outras áreas. Talvez porque uma área ela é mais sólida, ela tem mais periódicos, tem mais pesquisadores, mais artigos sendo publicados, e isso aumenta o fator de impacto daquela revista, de um grupo de revistas daquela área, enquanto outra área vai ter um fator de impacto menor. Como é que eu posso comparar revistas com áreas diferentes? Essa é a proposta do SNP, que é um índice hoje também utilizado no Scopus, no grupo ali da Elsevier, do Scopus, para poder medir ou poder comparar revistas que estão em áreas diferentes. A ideia do SNP é medir uma coisa que ele está chamando de conceito de potencial citação. Ou seja, algumas áreas elas têm um potencial de citação maior, talvez porque ela tem mais tradição, mais revistas, tudo bem, mais pesquisadores. Então, isso promoveria um aumento de citação em artigos daquela área. Então, eu tentar medir para cada área um conceito de potencial citação. Qual é o potencial de citação para as diferentes áreas? Uma forma de você observar a potencial citação é o número de referências, a diversidade de referências em cada área. Então, um artigo, por exemplo, da área de matemática, ele vai citar menos artigos do que um artigo da área de saúde, porque eu tenho mais revistas e mais pesquisas na área de saúde, então eu tenho um efeito de potencial citação maior na área de saúde do que na área de matemática. Então, pensando se eu conseguir estimar um conceito de uma potencial citação, a gente pode normalizar o impacto dessas revistas e com isso poder comparar, né, ter um indicador para eu comparar as revistas, considerando as referências daquelas revistas, né, considerando o potencial de citação daquelas revistas. E aí surgem esses dois indicadores dentro do SNP, que é a ideia do RIP e o RDCP, que vão medir
né, que vão gerar o SNP, na verdade, né? Então, eu tenho um impacto, digamos assim, bruto, né, de um periódico, levando em conta a estação e a produção do número de artigos. O RIP tem uma forte relação com o fator de impacto, é como se eu estivesse usando aqui o fator de impacto no numerador, e eu estou ponderando, considerando um potencial de citação do banco de dados daquela revista, ou daquele grupo, ou daquela área em que aquela revista está inserida, que é medida ali pela mediana de referências de uma área, que está aqui no denominador. Então, olha só, um exemplo. O fator de impacto numa revista de matemática é de 2,7, enquanto que na área de molecular, de biologia molecular, é de 13. Vejam que a discrepância é enorme, né? Então, de 12 para 13. Você pensaria, bom, a revista de área molecular é muito melhor do que uma revista de área de matemática. Mas eu não posso fazer essa comparação. Tudo bem? Não é possível fazer essa comparação, porque existe uma diferença entre áreas. Agora, quando eu uso o SNP, que aqui o cálculo pelo SNP, a área de matemática, eu tenho aqui uma revista essa mesma revista é 0,24, e no SNP 0,38. Veja que essa discrepância já não é tão absurda quanto nessa aqui. E aqui eu consigo fazer, sim, uma comparação entre essas duas revistas, olhando o SNP como um indicador para comparação. Se a gente olhar em mais revistas, veja, se a gente olhar com mais cautela, a gente vê aqui, ó, por exemplo, algumas revistas da área eletrônica, de revistas de área médica e de biologia molecular. Você tem aqui uma medida de impacto, né? Que é esse Raw Impact per Paper é uma medida como se fosse de fator de impacto. Então, tem aqui uma revista, por exemplo, com altíssimo indicador de fator de impacto, e aqui são outras, né, com uma medida de fator de impacto, e aqui eu tenho uma medida de SNP. Quando a gente faz uma análise de correlação entre as revistas, acho que esses trabalhos fizeram, esse artigo ele fez isso, ele correlacionou o impacto do artigo com o SNP, vejo que a gente tem uma correlação forte de medida de fator de impacto e SNP para algumas revistas. Essas normalmente são revistas de alto impacto, enquanto que em revistas de baixo impacto, que estão inseridas em áreas, né, de baixo impacto, essa correlação não é tão forte. Então, o que eu quero dizer é que se duas revistas são em áreas de muita tradição, de grande, né, de potencial de citação elevado, o fator de impacto até poderia ser usado como comparação, porque são duas revistas que estão em áreas, digamos, com tradições parecidas. Agora, em duas revistas que estão em áreas diferentes, por exemplo, comparando artes com uma área mais dura, de física, o fator de impacto não é adequado para essa comparação, e o SNP passaria a ser um indicador mais interessante. O SNP, então, ele é produzido por essa companhia, né, por uma instituição, e hoje está vinculado ao Scopus. Um outro tipo de indicador, a gente já saindo agora da ideia de revistas, e vamos falar de indicadores outro tipo de indicador, é o indicador de patentes. Então, assim como a gente pode avaliar número de autores, a citação dos artigos, número de pesquisa, né, de artigos, a gente também pode ter um olhar para o número de patentes de um pesquisador ou de um grupo de pesquisadores, né, numa instituição. E dá para desdobrar isso, inclusive, em citação de patentes, né? Patentes podem ser citadas, incluídas em artigos científicos e um monte dessas coisas que se desdobram, que tem para artigos, podem ser desdobradas para patentes. Hoje existe uma facilidade, porque já existem bases que disponibilizam registros de patentes. Talvez uma dificuldade é medir aí a citação, isso ainda não está tão consolidado. Tudo bem? Então, hoje a gente já tem algumas bases internacionais onde que a gente pode quantificar as patentes. Então, aqui, a Web of Science mesmo tem uma base de patentes. Se a gente fizer uma busca aqui, ele vai retornar para a gente palavras que tenham usado patentes, aliás, que tenham usado essas palavras que você buscou, né? Por exemplo, uma planta, se a gente usar uma espécie de uma planta para ver se tem registros de patente de algum produto relacionado àquela planta. Ele vai retornar para a gente as patentes que utilizaram aquela planta. Então, ó, tem um aluno
doutorado no RENAC, que no Programa de Recursos Naturais Cerrado, da UEG, que estava interessado nisso, né? Ele se debruçou sobre a produtividade de patentes de espécies de plantas do Cerrado. Então, ele pesquisou os registros de patente, e aí ele viu lá que, por exemplo, registros de patente de farmácia, agricultura, atividades florestais, né? Aliás, isso é número de artigos. A linha aqui mais escura é de número de artigos, e essa linha tracejada é de patentes. Então, ele estava tentando relacionar produção científica, número de artigos, com o número de patentes. Então, por exemplo, você tem muito artigo sobre botânica, farmacologia, e patentes mais relacionadas à farmacologia e agricultura, ou ciência de polímeros, ou ciência de alimentos. Então, tem aí alguma congruência, né? Todos esses aqui que eu citei, também tem mais artigos sobre isso. Tanto que, se você fizer, ele fez aqui uma relação, a quantidade de artigos vai aumentando ao longo dos anos, e a quantidade de patentes também vem aumentando ao longo dos anos, mostrando que essas duas informações têm aumentado, né, temporalmente ao longo dos anos. E, quer dizer, esses dois resultados, né, tanto do número de artigos, mas principalmente ali dessa congruência de áreas, mostram a importância da produção de artigos para a produção de patentes, né? Então, você tem muitos artigos sendo produzidos sobre farmacologia, agricultura e química, e isso também fornece informação de ciência básica, né, digamos assim, para a produção de patentes. E, veja, a gente tem encontrado essa relação de patentes, né, no número de artigos e patentes em outros artigos. Esse é um artigo que mostra isso, né, a tendência do número de artigos registrados na Web of Science, que seria o Web of Science, e o número de patentes. Então, mostrando aqui o aumento do número de artigos e o número de patentes ao longo dos anos. Tem muito detalhe aqui para vocês, depois eu disponibilizo esse artigo, mostrando, por exemplo, aqui no caso de artigos analisados, como que eles estão distribuídos nas diferentes áreas e patentes também. Bom, isso ainda é, claro, voltando aqui, ainda é palco para discussão, tá, gente? Mas o que eu queria trazer, pelo menos nessa comparação, nessa associação, essa dicotomia, talvez, entre artigos e patentes, talvez pensando numa ideia de ciência básica como artigo e patente como ciência aplicada, essa dicotomia ela não é muito clara, uma vez que a gente precisa de produzir artigos de ciência básica para fomentar patentes, ou seja, para estimular as patentes. Essas duas coisas estão mais associadas dentro de um contínuo do que numa dicotomia. Não se faz ciência aplicada sem conhecimento básico, tudo bem? E o conhecimento básico fornece informações extremamente relevantes para ciências aplicadas. No caso aqui, no exemplo do trabalho do Rafael, do que eu exemplifiquei para vocês das plantas do Cerrado, é importante conhecer sobre biologia básica de plantas do Cerrado, fenologia, tolerâncias climáticas, para levar isso para um campo, por exemplo, de aplicação, de produção de patentes, né, de produção, por exemplo, de medicamentos e etc. Essas duas coisas caminham juntas e não são uma dicotomia, como às vezes a gente ouve falar em alguns casos e como a gente vê hoje em voga, inclusive, como fomento da ciência brasileira, no sentido de que pretende-se investir mais e somente em ciência aplicada, como se não houvesse uma dependência de ciência básica. Então, eu não quero que vocês pensem que isso é uma dicotomia, essa é a minha impressão, e eu acho que depois a gente pode discutir, né, na nossa aula. Eu acho que vocês devem compartilhar ou devem ter alguma opinião, ou compartilhando ou não dessa, no sentido de que a ciência básica deve sim fomentar a ciência aplicada. Um outro tipo de indicador são os indicadores que a gente está chamando aqui de usage indicadores. São indicadores baseados relativos à informação, à produção da ciência na internet. Bem, os clickstreams, os downloads, o número de visualização, tudo isso é uma medida de impacto. Uma medida de impacto da produção, de certa forma, é uma medida de impacto, mas não é um impacto em termos de citação por outros pesquisadores, mas é um impacto de quanto que é navegado aquele artigo, né, em termos de nas redes sociais ou nos artigos, não, nesse caso aqui, não especificamente redes sociais, mas quantos downloads você fez naquele artigo, por exemplo. Você não, né? As pessoas fizeram naquele artigo.
Existem algumas estratégias, né, de tentar quantificar isso, então existe aqui uma base, uma organização que tenta quantificar isso, tudo bem? Mas hoje é muito fácil de você entrar em cada revista, por exemplo, em todas as revistas, você tem lá o número de... É muito fácil encontrar essa informação, o número de downloads, por exemplo, que um artigo teve. Né? Então, que, por exemplo, esse artigo fez uma investigação tentando entender se o título do artigo afeta algumas, ou está relacionado, né, com algumas características, como download, ou está relacionado com o número de downloads e citação do artigo. Então, na área médica, tudo bem que são artigos da área médica. Esses autores, eles separaram os artigos, o título dos artigos em artigos descritivos, artigos declarativos ou artigos em forma de questão. Artigos descritivos, né? Um exemplo, né? O impacto das mudanças climáticas na germinação das plantas. Esse é um título descritivo. Ou em título declarativo, mudanças climáticas, ou aumenta a temperatura, diminui a germinação das plantas. Esse é um título declarativo, o resultado está explícito no título do artigo, né? E um título em forma de questão, aumenta a temperatura, afeta a germinação das plantas? Esse é um título em forma de questão. Seria um título em forma de questão. Eles analisaram esse quantitativo, vejam, eu tenho um número médio de downloads maior para artigos em questão, né, mediano e média maior para a questão, do que artigos descritivos e declarativos. Então, você poderia pensar que artigos em forma de questão, eles são, título em forma de questão, eles são mais atraentes, atrativos. Em termos de downloads, sim, esse resultado mostra isso, há mais downloads de artigos em forma de questão. Agora, se a gente olhar para a citação, não. Né? Vejam que a citação é maior em artigos descritivos e declarativos. Talvez com uma tendência um pouco maior, se a gente pensar ao longo do tempo, para artigos declarativos. Talvez uma justificativa para isso é que o título em forma de questão é legal, assim, ela desperta uma curiosidade, mas talvez o texto não explicite bem o resultado daquela questão, né, a resposta daquela questão, e isso acaba não promovendo citação do artigo. Enfim, essa é uma suposição do porquê dessa diferença. Mas aqui, para a nossa aula em particular, o que eu chamo a atenção para vocês é isso aqui, esse download, o número de download é uma medida de impacto, né? Quantas vezes um artigo foi baixado ali na internet. Assim como a citação. Tudo bem? O usage está preocupado em medir essas coisas aqui. Um outro tipo de indicador, esse é mais recente, assim, e tem despertado bastante discussão na literatura científica, é o uso também de atividade dos artigos na internet, mas particularmente nas redes sociais. Então, de certa forma, uma medida ali de webometria, de usages, mas pensando aqui, no caso, particularmente em redes sociais. Tudo bem, existem algumas companhias, por exemplo, o Altmetric. O Altimetria não vem do Altmetric, a Altimetria vem de uma metria alternativa. O Altmetric é uma companhia, mas existem várias outras. Cada revista também tem suas próprias medidas de avaliação de atividade dos artigos nas redes sociais. Por exemplo, o Altmetric.com, que é essa companhia, ele usa várias plataformas para medir a atividade dos artigos. Plataformas relativas a referenciadores, como o Mendeley, ou plataformas de comentário, como o Twitter, né, os microblogs, blogs, Facebooks, ou vídeos. Então, está aqui, por exemplo, onde que o Altmetric se baseia para olhar os indicadores de atividade dos artigos. Então, é mais do que rede social, né? Vejam, é mais do que comentário, mas é também bases de referenciadores. Cada um deles pode ter um score, né, que pelo menos esses scores aqui são determinados pelo Altmetric.com, e esses scores aqui, eles vão levar um indicador, né, esses pesos, digamos assim, eles vão medir um indicador daquele periódico. Então, olha só, por exemplo, esse aqui é um artigo que foi publicado online aqui em 2014, e ele fala lá sobre pássaros europeus, e questões relativas à diminuição da abundância desses pássaros. Vejam que essa figurinha aqui, esse Donuts, todo coloridinho, é o Altmetric. Então, ele tem um Altmetric 674. 674 não é o número de vezes que esse artigo apareceu nas redes sociais. 674 é o score
considerando todos aqueles pesos ali que eu mostrei no slide anterior. Número de vezes no Twitter, vezes aquele score, no Facebook, em vídeos, em news, tudo aquilo compilado gera um score, gera um índice, que é esse aqui, é o 674. Se a gente clicar nessa barrinha lá, nesse donut, ele vai mostrar para a gente onde que estão as atividades, tanto de news, de blog, de Twitter, para esse artigo. Então, tem uma distribuição, inclusive, geográfica do Twitter, dos artigos, do Twitter, das atividades sociais, das redes sociais daquele artigo. E também informações demográficas, né? Se as pessoas que estão comentando são cientistas, se são membros da sociedade civil, enfim, se são gestores, tem um monte de variações. E essa classificação é com base, naturalmente, em descrições do Twitter ou da rede social da pessoa. Nesse caso aqui é Twitter, tá? Eu estou exemplificando para vocês. Bom, portanto, o altimétrico ele passa a ser uma medida bastante interessante, por isso que ele tem despertado interesse na literatura científica atual, porque ela vai medir para a gente duas coisas interessantes. A primeira dela é o impacto social da ciência. Então, quando a gente estava falando em citação do artigo, a gente está falando de um artigo ser citado por outro cientista. Okay? Então, é uma discussão dentro da academia. A partir do momento que o artigo está numa rede social, ele pode ser comentado por não cientistas. É claro que a gente está pulando aí uma discussão de preparo das pessoas em entender, ler e entender um artigo. Tudo bem? Mas, a grosso modo, a gente também está pensando por um outro lado de que o artigo agora não tem mais essa barreira, ele está disponível numa rede social. Isso pode medir, ou seja, os comentários, né, sobre aquele artigo podem medir o impacto social da ciência. Ou uma outra abordagem, haja vista que assim que o artigo está nas redes sociais, os comentários acontecem de forma muito rápida, né, em poucas horas e dias aquele artigo começa a ser comentado, isso pode ser um indicador de um sinal precoce de citação do artigo como métrica tradicional. A citação como métrica tradicional é mais longa, não é isso? A partir do momento que o artigo está publicado, ele vai ser lido, ele vai ser comentado por outras pessoas, ele vai ser citado por aqueles outros autores, e essa citação vai ter que passar por um artigo, todo o processo de revisão pelos pares. Então demora aí alguns meses, talvez anos, para aquele artigo ser citado, e isso gerar lá métricas de fator H, por exemplo, para o pesquisador. Nas redes sociais isso não acontece, isso é muito mais rápido. Então, talvez o comentário nas redes sociais sirvam como um termômetro ou um sinal precoce para a citação dos artigos. Ou seja, o altmetric seria se ele tiver uma relação com as métricas tradicionais, ele é um indicador, né, de sinal precoce aí de citação do artigo. Mas a gente tem que ter muita cautela, né, com tudo isso que eu estou comentando para vocês. É claro que em termos de impacto social, a gente está falando de uma ciência que cada vez mais procura se aproximar da sociedade, por meio principalmente de textos de divulgação científica, mas a gente também tem que tomar cuidado no sentido que a sociedade ela precisa crescer, né, ou crescer no sentido de que amadurecer, né, do ponto de vista de formação científica, para poder ter entendimento sobre aqueles artigos. É claro que as duas coisas andam em conjunto, né? Divulgação científica vai ajudar nesse fortalecimento. E, portanto, uma relação, que eu quero dizer que, portanto, uma relação numérica, número de atividades nas redes sociais, não pode ser entendido puramente ou diretamente como uma medida de impacto social. Pode ser um indicador, mas tem que ser olhado com cautela. Esse é o ponto que eu quero dizer com vocês. E esse olhar com cautela é no sentido de qual rede social, qual tipo de comentário, qual característica daquele artigo, enfim, tudo isso tem que ser olhado individualmente, naturalmente. Veja aqui um exemplo, né? O artigo top 1 de comentário em redes sociais foi um artigo publicado pelo Obama, o ex-presidente norte-americano. Veja, e é um artigo mesmo, tá, gente? Ele foi publicado naquela revista americana da Sociedade Americana Médica, a JAMA. Então, vejam, um artigo publicado por um presidente, ele tem 8.557 comentários, né, o score de redes sociais. Ele é o top 1 nas redes sociais, no Altmetric, no ano de 2016. É claro que o Obama não é um cientista. O Obama ele é um político.
Agora, a temática e também o fato dele, né, ter ele, que foi um dos autores do artigo, é o autor do artigo, isso traz uma discussão nas redes sociais, por não cientistas, naturalmente. Nesse caso aqui, é aquele artigo que comenta sobre o plano sobre estratégias de saúde, o Obamacare, nos Estados Unidos. E importante que se diga que é muito comum, pelo menos nos Estados Unidos, os presidentes americanos eles fazerem palestras para sociedades, no caso para a sociedade médica, e isso virá um artigo científico, bem, uma publicação num periódico científico. O que eu quero dizer é que não, o trabalho do Obama ele não é um trabalho feito por um cientista, mas indica ali um comentário, né, de atividades nas redes sociais. E isso cai dentro da cautela que eu comentei agora há pouco para vocês. Um outro exemplo, aqui um exemplo um pouco mais estranho, né, esdrúxulo, é esse aqui, por exemplo, um artigo publicado nessa revista, que é na Journalology, ele teve uma falha no processo de editoração. Qual foi a falha no processo de editoração? Os autores estavam escrevendo o artigo, e aí estavam lá escrevendo um artigo sobre comportamento, e aí abriram um parêntese e escreveram um comentário. Será que a gente deve citar aquele artigo de baixa qualidade desse autor, do Gabor? Ou seja, entre os autores, eles estavam escrevendo um artigo, eles fizeram esse comentário. Só que esse comentário não foi deletado do artigo, esse comentário passou pelo processo de revisão pelos pares, pelo processo editorial e foi publicado. Então, esse artigo ele foi publicado com essa frase escrita. E isso caiu na graça das pessoas nas redes sociais e se tornou um dos artigos mais citados nas redes sociais. Mas não pela relevância do artigo, observem, mas sim pelo um erro editorial. Tudo bem? Então, novamente, cautela, né? Que eu digo, um artigo que você comentar nas redes sociais deve ser olhado com cautela. O Altmetric, hoje, ele diz que tem uma estratégia de avaliar isso, no sentido de que se um artigo foi bastante comentado nas redes sociais, mas por algum fator não relacionado à sua qualidade científica, ou por um problema editorial, ou por alguma gracinha, né, por assim dizer, isso tende a não passar mais pelo filtro ali do Altmetric. Bom, um tempo atrás a gente fez um trabalho discutindo um pouco sobre a atividade dos artigos da área de ecologia nas redes sociais, utilizando esse indicador, né, Altmetric, e a gente queria ver uma relação com indicadores tradicionais. Então a gente pegou vários artigos da área de ecologia e relacionou as atividades nas redes sociais com o número de autores, com o tempo de publicação e com o número de citação dos artigos. Então, aqui está todo o processo, né? A gente selecionou vários artigos durante o intervalo temporal, várias revistas, obtemos valores de altimetria, né? Que seriam o número de artigos, o número de comentários no Twitter, no Google, Mendeley, nas várias redes sociais que estão vinculadas ao Altmetric, e aí relacionamos com esses indicadores aqui. Esses indicadores a ideia era ver como esses indicadores, tempo, autoria, país, afetam ou estão relacionados com o número de atividades sociais dos artigos. O que a gente encontrou? Então, aqui, 2.863 artigos, mais de 44 mil atividades em redes sociais, grande maioria Mendeley e Twitter. Então, Mendeley é um repositório e Twitter é um microblog. Então, 93,5% dos comentários nas redes sociais, né, nessas atividades sociais, estão em Mendeley e Twitter. Então, os artigos estão nessas bases e muito pouco em Facebook, News, etc. Tudo bem? Isso já dá uma informação interessante. Mendeley é usado por cientistas. Twitter pode ser por cientistas ou não cientistas. O Mendeley ele é exclusivamente uma base, um repositório, né, dos artigos para cada pesquisador. Ele pode utilizar lá para organizar os seus artigos. Há uma forte relação entre Mendeley e Twitter, a correlação é de 0,97. Então, artigos que são muito comentados no Twitter são artigos que foram muito salvos em organizadores como o Mendeley. Então, isso já mostra para a gente uma correspondência entre pesquisadores no Twitter e pesquisadores, pesquisadores no Mendeley e também pesquisadores no Twitter.
Em todos eles, todas as bases, a gente vê uma correlação positiva. Né? Essa figura mostra isso, esse mapa de calor, né? Ele mostra isso. Mas para a gente o que é interessante é mostrar essa forte correlação entre Twitter e Mendeley. E pensando em preditores, o que a gente observou que o preditor mais importante foi citação dos artigos. Então, os artigos mais citados pelos cientistas são também aqueles mais citados e comentados nas redes sociais e no Mendeley e no Twitter. Então, mostrando aí uma concordância entre citação de artigos e citação nas atividades sociais. Ok? Isso repete para várias redes sociais. Então, o que a gente está dizendo aqui? Né? De certa forma, um artigo ele é citado pelos cientistas depois da atividade nas redes sociais. Então, a correspondência entre métricas tradicionais e o altimétrico pode indicar que as redes sociais elas sirvam como um sinal precoce para a citação dos artigos. Tudo bem? Então, um artigo que recebe muitos comentários numa rede social, ou em redes sociais, ele deve receber muitas citações pelos cientistas. E grande parte dessa relação existiu, provavelmente, porque quem estava comentando nas redes sociais são cientistas. A gente infere isso porque há uma relação forte entre Twitter e Mendeley. Provavelmente, Twitter são atividades de cientistas que estão ali, a gente tem uma noção disso porque o Mendeley é exclusivamente de cientistas. Então, o que a gente está observando, pelo menos agora, é que a maior clareza é que o Altmetric seja, nesse caso desses artigos, aqui, né, pensando em ecologia, seja um indicador para um sinal precoce de atividades como citação de artigos mesmo, como métrica tradicional. Ou seja, a gente não está falando de impacto na sociedade. Por quê? Porque quem está comentando nas redes sociais são cientistas. E os cientistas é que vão citar os artigos também por métricas tradicionais. Tudo bem? Então é isso que eu comentei para vocês, né? O Altmetric ele vai compreender o impacto do artigo precocemente, é controverso, mas é o que a gente encontrou ainda, pelo menos nesse conjunto de artigos, é controverso porque em algumas áreas isso não acontece, em algumas áreas, por exemplo, algumas áreas de interesse da área de saúde, algumas revistas, artigos acabam recebendo muita atenção como rede social, mas não necessariamente como impacto em citação dos artigos. Então, por exemplo, um artigo que fala agora, né, a gente está falando sobre coronavírus, produção de vacinas, talvez algum artigo que nem tenha tanto rigor científico, nem vai ser muito citado, mas ele fez alguns comentários, alguma apresentação interessante, e isso acaba recebendo muita citação nas redes sociais. Ok? Então, essa clareza não é tão, digamos assim, não é um padrão que está entre todas as áreas, não. A gente encontrou isso na área de ecologia e ciências ambientais. E não há uma clareza de impacto social, pelo menos nesses artigos de ecologia. Essa clareza não é nítida, porque a gente está falando de uma forte relação entre Twitter e Mendeley. A grosso modo, o que a gente está pensando é que uma boa pesquisa gera um bom impacto social, no sentido de que impacto social foi obtido por meio de atividades dos artigos nas redes sociais. Tudo bem? Não estou pensando em impacto no sentido de mudança na qualidade de vida das pessoas, não. Estou pensando em impacto medido como atividade em redes sociais. Bom, essa consistência, essa indicação, né, investigação da altimetria nas redes nos artigos científicos tem sido comentado por várias pessoas, vários outros artigos. Então, aqui é um outro artigo que faz uma identificação, né, um mapeamento das atividades dos cientistas. Então, veja, tem muitos historiadores, psicólogos, cientistas nas redes sociais, né? Biólogo está aqui mais ou menos 3%, nutricionista 8%, e uma grande categoria de outros, que abarca aí várias pessoas. Um resultado interessante, aqui eu fiz um recorte comparando dois grupos, tá? Ecólogos e pesquisadores das áreas sociais, é o que esses cientistas estão tweetando ou retweetando, né, nas redes sociais. Então, vejam, os ecólogos, por exemplo, retweetam e tweetam muitas revistas, comentários de artigos, né, online. Library, da Wiley, é uma editora, a Nature, Science, são editoras, todas elas aqui, a PLOS, são editoras de revistas. Então, os biólogos e ecólogos têm um hábito mais frequente de comentar nas redes sociais,
periódicos de artigos em periódicos. Enquanto que na área de humanos você vê tem revistas científicas como a Nature, mas digamos assim, o destaque, né, maior são de textos de divulgação, são textos blogs ou textos associados à divulgação e não necessariamente o artigo em si. Então veja que há uma diferença em termos de comportamento na atividade, né, das redes sociais entre tipos de cientistas. Bom, dentro dessa abordagem aí de indicadores sociais, tem a webometria, que indicadores dos artigos nas redes sociais, mas aqui pensando num contexto maior, tudo bem? Bem dentro da ideia de usage, no sentido que os estudos infométricos, indicadores das páginas dos das páginas que têm sido publicados comentários, não só artigos, mas, por exemplo, páginas de instituições ou de laboratórios, tudo isso podem ser medidas. A gente está pensando em artigo, comunidade, mas a gente não precisa, quando a gente fala de web pages, a unidade não precisa ser mais artigo, né? Ela pode ser a página de internet de uma revista, mas também de uma instituição, de um grupo de pesquisadores, de um laboratório, de um grupo de pesquisa. E aí tem várias estratégias, né, para medir isso, número de links e número de páginas. Medindo, por exemplo, se você pensar em instituições, na verdade, a grande parte do interesse da odometria é avaliar, sim, as instituições. Há um interesse em debruçar mais sobre o uso dessas métricas para avaliar instituições, separando aí pesquisa, ensino e serviços e extensão. Bom, também tem os indicadores econômicos, aí a gente já está debruçando sobre uma outra categoria de indicadores infométricos, que avaliam a economia, indústria, inovação, e essa relação input e output. Dentro dessa ideia, ainda surge ainda por último, né, um outro tipo de indicador, que são os indicadores de reputação. A ideia também é aplicar os indicadores de reputação para avaliar as instituições. Então, por exemplo, você pode fazer uma seleção de indicadores para avaliar essas instituições, considerando qualidade de ensino, qualidade docente, desempenho das pesquisas e etc. Então, você pode considerar, né, dar peso para cada um desses indicadores para fazer uma análise aí da reputação e estima, por exemplo, de uma instituição. Bom, e um outro tipo de indicador são os indicadores de colaboração, mas nesse eu queria e vou fazer isso com você, a gente vai discutir com mais cautela na próxima aula. Existem métricas próprias para isso e eu queria discutir com bastante cuidado isso com vocês, haja visto que é uma tendência forte na ciência atual, e vocês, jovens cientistas, vão viver isso muito fortemente, que é a necessidade de colaboração, de procurar se mover, de encontrar com outras pessoas para fortalecer a sua linha de pesquisa, os seus interesses de pesquisa. Então, nós vamos ter uma aula para falar sobre indicadores de colaboração. Bom, e os indicadores de infraestrutura são aqueles relativos a fundos em pesquisa, fomento, investimento em ciência e tecnologia, número de pessoas, né, de recursos humanos trabalhando. A gente poderia procurar esses indicadores também, principalmente, né, quando a gente fala em instituição. Mas pode ser relativo a um departamento, relativo a um grupo também de pesquisadores e até mesmo a um artigo ou um projeto de pesquisa, quando a gente está falando de fundo de pesquisa. Bom, todas aquelas etapas da pesquisa que eu falei para vocês, né, input, output, processo, impacto, a gente pode relacionar alguns desses, né? E esse histograma, esse esquema, digamos assim, causal de relação, mostra um pouco essa integração, ou pelo menos uma sugestão de integração entre essas etapas da pesquisa. Então, processos de fomento de input afetando os processos, né, ou seja, a dinâmica de colaboração, que, por sua vez, afetando estratégias como, ou estratégias não, mas afetando indicadores como a citação dos artigos. O fomento, ele pode afetar a citação dos artigos de meio direcional. Artigos que tiveram muito fomento podem ter mais citação, porque devem ter trabalhado com algo muito complexo, mas também por meios de fomentar a colaboração entre pesquisadores e mais pessoas melhoraria a qualidade dos artigos, aumentando a sua citação.
Então, tem um mecanismo aí, um efeito não direcional, né, indireto, digamos assim. É direcional, desculpa, todos são efeitos direcionais, mas um efeito indireto do número de fomentos. Novamente, a unidade de investigação pode ser artigo, como pode ser instituição, né, ou universidade. A gente pode pensar como artigo também. E a gente tem um trabalho em preparação pensando nessa abordagem, a unidade ser artigo e tentando integrar esses efeitos, né? Então, tem o número de agências de fomento como indicador de financiamento, de input, número de autores como indicador de processo e número de citações como indicador de impacto, um indicador de output. Vejam que, portanto, né, como resultado, esses coeficientes aqui mostrariam o resultado. Os efeitos são positivos. Quanto mais no fomento, maior é o número de autores e maior é o número de citações. Então, existe um efeito ali de número de autores e de fomento na citação dos artigos, mas também existe um efeito fraco do número de fomentos na citação dos artigos. Um efeito aqui, né, pensando direto. O efeito é maior nos processos e também no número de autores. No entanto, se a gente fizer o seguinte, se a gente tentar separar, fizer essa relação aqui, né, porque essa relação são considerando todos os artigos, 116 mil artigos publicados. Se a gente separar esses artigos por nacionalidade dos autores e separar esses artigos, né, essas nacionalidades, em investimento ou tradição em investimento dos países, a gente pode encontrar padrões diferentes. Então, imagine, qual seria essa estrutura de input, processo, output em artigos publicados por autores provenientes de países de alto investimento em ciência e tecnologia, de baixo investimento em ciência e tecnologia e de investimento intermediário. Veja que o coeficiente A, que é input afetando processos, né, o input afetando o colaborador, ele continua sendo alto em países de alto investimento, e ele não é tão alto em países de baixo investimento em ciência e tecnologia. Ou seja, em países de alto investimento, onde a pressão por colaboração, por produção é alta, o input, ou seja, o fomento, acaba sendo muito importante para promover a colaboração. E também pelo fato de que muitos autores têm fomento, então mais autores, mais fomento. Okay? Então existiria um efeito inverso aqui entre essas duas variáveis. E quando a gente olha para países de baixo investimento, o coeficiente mais importante é o fomento. Vejam aqui, ó, o coeficiente B, input e output, está em torno ali dos 20, um pouco mais, chegando até mais, 0,40 em alguns casos. Ou seja, o fomento ele é importante na citação de forma direta. Vejam que isso não é percebido quando a gente usa todos os dados. Mas quando a gente usa somente países de investimento, países com baixo investimento, o número de citação ele foi positivamente relacionado e de forma bastante de destaque, né, ou seja, tem um efeito maior nesses países de baixo investimento. O número de fomento teve um efeito bom e importante para a citação dos artigos. Então, primeiro, né, em linhas gerais, esse resultado mostra que não dá para a gente comparar, juntar todos os países para ver uma estrutura causal entre input, processo e output. É legal fazer uma separação, haja visto, né, separação considerando investimento em ciência e tecnologia desses países, haja visto que o input é justamente o investimento em ciência e tecnologia. E que países pobres, o investimento tem um impacto muito direto na citação dos artigos. E nos países ricos ele tem um efeito mais causal e aí existe uma reciprocidade com o número de autores. Bom, todos esses indicadores, eu estou resumindo agora para vocês, eles têm vantagens e desvantagens, né? Eles vão medir uma avaliação individual, mas tem uma dificuldade, muitas vezes esses indivíduos variam entre eles, e muitas vezes tem uma dificuldade até de acesso a essa avaliação individual. Existe um problema de efeito temporal, em alguns casos, como a gente está pensando agora já, né, partindo para impactos sociais, esses indicadores podem não estar necessariamente medindo impactos como impacto social.
Mas é um conjunto de indicadores que são os melhores que a gente tem até hoje, e claro, tem sido aperfeiçoados para poder medir ou avaliar o progresso da ciência, ou esses diferentes indicadores da ciência. Um importante relatório que foi criado em 2012, e depois né, desdobrou para vários outros comentários e várias outras orientações, do que a gente tem que fazer com esses indicadores. Né? Então, o relatório Dora, ele fez 18 recomendações para os cientistas e agências e instituições sobre o uso desses indicadores. Eu vejo, são vários, tá? Eu não vou comentar todos não, mas eu vejo logo o primeiro aqui, para não usar esses indicadores baseados em revistas, como fator de impacto, como um indicador de qualidade individual dos artigos publicados. Bem, ou para acessar a contribuição de cada pesquisador. Enfim, as análises têm que ser feitas sempre com cautela, né? Você tem que sempre considerar análises quantitativas e qualitativas, e também sempre mais de um indicador. Né? E esse, por exemplo, foi claramente uma orientação do Manifesto de Leiden, feito por vários pesquisadores, em que propõe também algumas orientações para o uso desses indicadores. E está aqui várias orientações, né? Avaliação, que eu acabei de comentar com vocês, né? A avaliação quantitativa deve dar suporte à avaliação qualitativa especializada, vários outros detalhes para a gente fazer uma avaliação. Eu chamaria a atenção a importância de sempre você usar mais do que um indicador, tudo bem? E usar, claro, indicadores atualizados, para evitar qualquer tipo de viés, né? Você selecionar ou utilizar ou fazer uma interpretação de forma equivocada. Tudo bem? Bom, então chegando para o final, é isso que eu queria passar para vocês na aula de hoje. Existem, então, vários indicadores. Esses indicadores podem avaliar diferentes perspectivas, uma avaliação de revistas, instituições, países ou pessoas. Portanto, eu posso querer avaliar revistas usando um indicador ou até usando métricas semelhantes para avaliar pessoas, como é o caso do fator H. E dependendo muito do seu interesse, você pode escalonar isso para diferentes perspectivas. Existe aí um interesse para trazer isso de indicadores para uma avaliação de impacto social. Eu diria que isso hoje é uma das fronteiras do conhecimento dentro da área de ciência da informação, né, e infometria. E você, enquanto futuro gestor, ou tomar uma decisão com base, né, no conjunto de dados que você coletou, toda essa análise dos seus indicadores, ela deve ser feita em conjunto e não uma análise individualizada de cada indicador. Ok? Então é isso que eu tinha que passar para vocês. A gente continua na próxima aula já falando agora dos diferentes indicadores, dos diferentes métricas de colaboração. Ok? Muito obrigado.